Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estamos de novo no bloco Opinião Espírita, que é o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, obra mediúnica, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, em parceria com Valdo Vieira, e a autoria espiritual também uma parceria, Emmanuel e André Luiz, em capítulos alternados. E a cada capítulo, ambos sempre se referindo a um conteúdo da codificação para dar a sua opinião espírita, para fazer as suas reflexões a cada capítulo, a cada tema que é proposto. E hoje chegamos aqui então ao capítulo 38, Saber Ouvir. Olha só, quantos de nós sabe realmente ouvir, É o que Emmanuel, esse capítulo agora, o 38, é por conta de Emmanuel. E Emmanuel vai se referir ao capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, o início do capítulo, que é o Consolador Prometido. Então aqui fala sobre o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, assim, essa é uma passagem de Jesus, em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, que abre o capítulo Cristo Consolador, E Kardec, logo em seguida, fala, que todas as dores, as misérias, decepções, perda de seres amados, encontram a consolação na fé no futuro, Fé no futuro, ou seja, que há uma vida espiritual, que a vida não termina com a morte do corpo, que nós procedemos, inclusive, do mundo espiritual, Nós retornamos, E fala também sobre a confiança na justiça de Deus, Sobre as promessas do Cristo, E o Cristo, vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei, Porque a doutrina do Cristo é uma doutrina que, se for realmente vivenciada, deixa a alma leve, Porque a única condição para seguir o Cristo é observar a lei de amor, Cumprir o dever de amor e caridade. Por isso que ele diz que meu jugo é leve, o meu fardo é suave, Porque em outro momento ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, Então, assim, existe a lei, A lei de justiça, amor e caridade, Nós estamos todos submetidos à lei, Lei de causa e efeito, as leis universais. Só que o efeito de uma causa ruim pode ser amenizado pela prática do amor, Se o espírito, pelo seu livre-arbítrio, resolver seguir o bem, Isso é uma coisa que já nos assevera. Então, o Cristo Consolador vem nos trazer, essa consolação, essa esperança, essa fé no futuro, a nossa destinação enquanto espíritos, filhos do Criador, filhos de Deus, E aí, baseado nesse princípio, é que Emmanuel vai fazer, essa reflexão aqui sobre o saber ouvir, porque o saber ouvir também é uma caridade, Há gente que pensa que a caridade é somente a esmola é uma caridade, muitas vezes necessária, é óbvio, Mas há outros atos caridosos, um deles é o saber ouvir. Então Emmanuel começa assim: tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir, Olha, tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir, São muitos os que cambaleiam, desorientados, à míngua de tolerância que os ouça. Quer dizer, muitas vezes tem muita gente orientada que está precisando ser ouvido, Está precisando realmente expressar as suas angústias, as suas apreensões,
né? Convém, aí continua Emmanuel, né? Convém, no entanto, frisar que palavras não se lhe escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo, com bastante amor para ungir-lhes a alma no bálsamo da compreensão, e por esse motivo desfalecem na luta a afeição do motor que se desajusta sem o óleo. Olha só a comparação, né? A gente desfalece muitas vezes na luta, né? Igual o motor que sem o óleo, né? O óleo diesel para lubrificar. A gente desfalece, né? Então, assim, falta realmente um silêncio de um coração amigo. Alguém que a gente realmente escute, só escute, fique em silêncio, que a gente dê um colo, dê um ombro, uma coisa assim. Desdobras a mesa, ergues abrigo seguro, repartes a veste, esvazias a bolsa, atendendo aos que necessitam. Então a gente desdobras a mesa, né? Quer dizer, doa alimento, arranja abrigo para quem está desabrigado, né? Faz doações, né? Ajuda do jeito que pode, cada um ajuda do jeito que pode, né? Cede também, aí continua, cede também o donativo da atenção aos angustiados, quer dizer, dá atenção àqueles que estão passando por angústia, né? Para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes nas veredas da alma. Né? Imagine, né? Muitas vezes a gente dá atenção, já ajuda muito para que a pessoa possa se desvencilhar de muitas ideias infelizes, que às vezes a pessoa está ali, ruminando, né? Muitas vezes você vê uma pessoa ali em silêncio, aparentemente calma, e quer dizer, mas esse silêncio é só por fora, é na aparência, por dentro ali está havendo um turbilhão, um verdadeiro turbilhão, né? Um verdadeiro furacão de angústias, de preocupações, de conflitos, raiva, ou tudo isso junto, misturado. Ave Maria, a maravilha, né? Então a gente tem que ver, né? A verdadeira situação do espírito não é aquela que se mostra necessariamente por fora, mas é o que está por dentro, que nem sempre se externa. Nem sempre se externa. Pode se externar mais tarde de uma forma bastante dramática, né? Inclusive descambando para um suicídio, né? Quando nada, né? Ou uma depressão forte, ou uma situação mesmo muito difícil, né? Então muitas vezes dar atenção a quem está passando uma angústia, uma atenção do jeito que a gente puder, não vai dizer que que isso vai resolver todos os problemas do mundo, mas pode ajudar sim, pode ajudar, né? Dar atenção, dar um ombro amigo, ficar em silêncio, não necessariamente ficar dando lição de moral, que isso aí pode até piorar a situação, não é verdade? A gente tem que ter aquele discernimento, né, que de vez em quando eu comento aqui, né, criar discernimento que todos nós, eu, vocês, todo mundo, precisamos criar. Bom, para que lhes prestes, entanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar e nem digas a frase clássica. Olha a frase clássica qual é. Pior aconteceu comigo. Quer dizer, você vê a pessoa passando um problema, mas comigo aconteceu pior, né? A partir desse momento, você está, ainda que não seja a intenção, né, diminuindo o problema do outro, né? Ainda que não seja essa a intenção, né? Pior aconteceu comigo, com a qual, muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos egocentrismo à frente dos outros, sem perceber que estamos a esmagá-los. Olha que interessante, então vamos ter cuidado com isso, né? Muitas vezes trocar ideias, trocar impressões, a pessoa está com angústia, e você também apresenta a sua, pode ser em algumas situações bom, depende, né? O que a Emmanuel está dizendo aqui é que a gente evite, que a gente primeiro observe, né? Porque muitas vezes isso aí
não só não é o caminho mais adequado, como pode ser o pior caminho. Hã? Depende muito da situação. Se for um socorro que está se dando a alguém, não. Mas se for um bate-papo, uma troca de ideia entre amigos, aí até pode ser, né? Aí depende muito da situação, depende muito da relação entre as pessoas. Aí Emmanuel continua aqui. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores. Realmente, o seu problema pode ser realmente maior. O meu pode ser maior do que o daquele outro. Pode ser. Entretanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível de tuas dores, minorando aquelas que te pareçam mais simples. Quer dizer, o fato de existir uma dor maior não quer dizer que a dor do outro não tem importância. Eu tenho uma dor, eu tenho uma angústia. O fato de eu saber, de eu ter consciência que tem dores piores, não vai resolver a minha angústia. Né? Vai me criar uma certa consciência, claro, né? Isso aí já cria uma certa consciência. Peraí, né? Eu não sou o ser mais sofredor do mundo. O mundo não está contra mim. Não é bem assim, né? Mas eu mesmo não gosto de me consolar com as dores alheias. Né? Quando eu falo assim, quando eu estou passando um sofrimento, aí a pessoa faz, ai, cara, mas tem gente que está passando pior. Sim. E aí eu vou ficar feliz, deixar de ficar triste com a minha dor. Quer dizer, ficar feliz por conta que eu vi outro sofrendo mais do que eu. Né? Eu não gosto desse caminho, não. Há quem goste, né? Aí quando vê outro que, aquele ali sofre mais do que eu, aí fica bem. Então, que meu sofrimento é menor. Né? Aí eu acho isso questionável. Me desculpe quem segue essa linha, mas eu acho isso questionável, né? Repito, a existência de dores maiores não anulam as outras dores, ainda que menores. Só isso. Ok? Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Não, desgostos, né? Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Ou seja, escute. Se tiver pressa ou cansaço, né, ou tédio, né, não pronuncies respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasse numa cátedra de heroísmo, faze pausa, mesmo breve, e gasta 1 minuto de gentileza. Né? Muitas vezes a pessoa está ali falando das angústias, a gente vai e dá uma lição de moral, né? Com um ar de superioridade, ou então faz uma coisa, deixa de ser besta, quer dizer, uma coisa, dá um chega para, né, áspero na pessoa, né? Acontece muito, né? Então isso aí muitas vezes não é um bom caminho, né? Então Emmanuel nos orienta que esse não é um bom caminho, que é melhor que a gente faça uma pausa e que a gente dê 1 ou 2 minutos de gentileza só de escutar, né? Em vez de... Porque você tomar uma atitude dessa superioridade moral, dessa aspereza, a pessoa fica do mesmo jeito ou pior, ainda fica chateado com você. Isso ainda piora a situação. Né? Então para que isso? Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. Então, tá vendo? Todavia, sempre que a gente puder fazer, a gente não vai fazer o que não pode, né? Mas sempre que a gente puder, a gente ouça calmamente, né, ajudando a diminuir a aflição. No instante em que te caiba configurar a palavra, quer dizer, na hora de você falar, né, dize a frase que esclareça sem ferir, ou que reanime sem enganar. Então, quando for relevante você ter a palavra, então fala alguma coisa que realmente some, né? Que esclareça e não machuque, que reanime e não engane a pessoa. Porque às vezes a gente fala até coisas fantasiosas para reanimar a pessoa, isso aí também não, porque depois ela vai saber que aquilo é uma fantasia, né? Continua. Se a circunstância, ou melhor, se as circunstâncias, no plural, te impelem a referências de ordem pessoal, seleciona aquelas que sirvam aos outros, na condição de escora e esperança. Os nossos princípios pessoais servem a nós mesmos, né? Então nem sempre serve aos outros. Então se a gente for usar
nossas referências pessoais, que a gente pelo menos escolha aquelas que também sirva ao outro, né? Porque muitas vezes temos, sim, coisas em comum com outras pessoas, né? E aí até ajuda, né? Mas se for um método que não sirva para os dois, é melhor não usar. Não é verdade? Então é diferente. Por exemplo, tem gente que está, por exemplo, sentindo alguma angústia, vai dar uma caminhada. E realmente resolve naquele momento. Mas tem outro que não se resolve assim. Aí você insiste, rapaz, vá dar uma caminhada, rapaz. Não é a dele. Não é o viés dele, né? O viés dele é outro. Se você não sabe o que recomendar, então é melhor ficar em silêncio do que recomendar uma coisa sua pessoal, por mais boa vontade que você esteja em fazendo, com toda a boa intenção do mundo, mas que não vai servir, né? Então isso aí é um exemplo simples que eu estou dando, de uma coisa simples, né? E veja nas coisas mais complexas, né? Nas coisas maiores, nos problemas de ordem mais severas, né? Ordem, né? Mais difíceis, né? Bom, sobretudo, em ouvindo, não interrompas quem fala com a vara do reproche. Olha só. Quando estivermos ouvindo, não vamos interromper a pessoa, né, reprovando o que ele está falando, né? A vara do reproche. Rapaz, essas expressões são ótimas, né? Quer dizer, a gente vai ouvir e reprovar o que está falando. Não, vamos só ouvir. Ainda que seja uma coisa reprovável, né? Se realmente a gente necessitar reprovar, que a gente faça com toda a moderação possível para ajudar, né? E não para piorar a situação. Então já interromper, a pessoa você já interrompe reprovando, aí o bicho pega, né? Aí fica aí é mais uma conversa desagradável do que uma ajuda. Então é melhor nem tentar ajudar, se for para fazer assim. Geralmente, os que te procuram entendimento para descarregar as agonias da alma, conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocam nos ombros. Quer dizer, cada um sabe a cruz que carrega, né? Então, se alguém nos procura para realmente descarregar as suas angústias, suas agonias, como a Emmanuel falou aqui, eles já sabem, né, o tamanho da cruz que eles carregam. Ou pelo menos, se não sabe, deveriam saber, né? Rogam-te, continuando, rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos caminho adiante. Então é apenas uma ajuda, né? Um auxílio. Como Jesus teve a ajuda do Cirineu, né? Quando estava carregando a cruz lá. Não foi assim, não resolveu o problema, mas foi uma ajuda, né? Então, claro que eu estou fazendo essa analogia é um pouco grande demais, né? Mas para lançar um pouco mais de luz aqui sobre o que Emmanuel está querendo nos passar, né? Aprendamos, aí agora, outro parágrafo. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. Olha que interessante. Aprendamos a ouvir para auxiliar, mas não tenhamos a presunção de resolver os problemas da pessoa, né? Ou pelo menos não todos os problemas. Se resolver uma parte já está bom, mas sem a presunção de querer resolver, né? A gente vai escutar para auxiliar e fazer o que for possível, né? Se a questão for só ouvir, né, não tiver naquele momento nada a dizer, a gente só escuta, né, e dá o ombro, tanto faz, né? Mas assim, não podemos ir com a presunção, achar que a gente é o herói que vai resolver tudo, né? A não ser que seja algo que realmente a gente seja capacitado a fazer, né? Pô, isso aí eu entendo, isso aí eu sei, né? Aí é outra situação, mas no geral é melhor ouvir o conselho de Emmanuel, né? Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. Ok? E o último parágrafo. O próprio Cristo, consolador e abençoado, né? Perdão, gente. Desculpa, li errado. O próprio Cristo consolando e abençoando, né? O Cristo consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quanto os cercavam, mas sim apelava sincero: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Não vai resolver os problemas, que é de cada um.
que é da caminhada evolutiva de cada um, que é do aprendizado de cada um, que é a colheita, né, daquilo que plantou no passado também, né? Ele não vai mais, ele alivia, ele esclarece, ele consola, né? O Cristo consolando e abençoando, esclarecendo e servindo. Então, essa coisa do vinde a mim que o Cristo quis dizer. Ok? Então, assim terminamos mais este capítulo, né, gente? Espero que, acima de tudo, como eu sempre digo ao final, tenha sido útil. Leiam também, né? Sempre chamar atenção. Quem não tem um livro físico, tem em PDF, é só procurar no Google. Leiam um capítulo. Tirem também as suas próprias reflexões sobre isso aqui, né? Porque cada um de nós temos que ter as nossas próprias reflexões, os nossos próprios entendimentos. Ok, gente? Então, quem gostou, dá uma curtida, compartilha. Quem chegou aí agora, não se inscreveu no canal, se inscreve. Não só por causa da opinião espírita, não, mas pelo canal mesmo, que tem muitas publicações bacanas. Ok, gente? Então, a todos aí, um forte abraço e fiquem com Deus.